Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar a forma mais rápida e simples de você construir um script onde acontece o seguinte, olha só, você tem uma nota fiscal que você precisa emitir de uma quantidade de litros rodados, certo? De combustível, por exemplo, e assim por diante. Nessa quantidade de litros, que totaliza lá os seus 150 mil litros, por exemplo, pelo que o nosso inscrito aqui deixou no comentário no YouTube, ele falou o seguinte, cara, eu preciso emitir uma nota fiscal com no máximo 35 mil litros por nota. Como que eu faço para poder subdividir isso? Eu não vou emitir uma nota para cada abastecimento, mas eu preciso emitir uma nota para cada 35 mil litros utilizado, para não extrapolar essa quantidade aí, beleza? Então, Devair, esse vídeo aqui é para você, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, então aqui na tela eu já deixei um script aqui pronto, né? Então a gente tem aqui ó, o select na venda item, filtrando por uma venda específica, e aí esse select aqui ele vai me retornar esses dados aqui, certo? Então o ID da venda, a quantidade que aqueles 150 mil litros que ele comentou, tem aqui o valor unitário e um valor total, certo? Então esses daqui são os valores que a gente tem para poder dividir em notas separadas. No script que ele colocou no comentário lá, ele fez um somatório para poder chegar nessa quantidade de 150 mil. Mas não tem problema, funciona igual, tá? Então, o script que a gente vai fazer aqui, a sorte é que funciona a partir da versão 2.1, porque ele me pediu, pô, tem como fazer alguma coisa compatível com 2.1, certo? Então, a recursividade com CTE foi incluída justamente na versão 2.1 do Firebird. Então, é para funcionar, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui esse select dentro de um CTE. Vamos criar assim, ó, o if recursive, porque ele vai ser um CTE recursivo. Vou chamar de rs, abro parênteses, e aí a gente tem esse script que vem aqui dentro, certo? Então, esse script que está retornando a quantidade que eu quero, a total, ele já tem que estar aqui em primeiro lugar. Só que daí, o que acontece? Para eu poder executar esse script, eu preciso fazer o quê? Só fazer assim, ó, select asterisco from R. Vou dar um F9 com tudo aqui, ó, sem selecionar nada, né? Deixando todo esse script aqui sendo executado, vou dar um F9 e a gente tem exatamente aquele mesmo resultado. Beleza, então a gente já progrediu um passo. Vamos para o próximo passo aqui agora. Olha só, essa quantidade aqui, ela está retornando 150 mil. Mas eu não posso retornar 150, eu tenho que retornar no máximo 35 mil. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó, if, abro parênteses, vi.quantidade. Se for maior do que 35 mil, então eu vou retornar apenas 35 mil de quantidade, porque é a quantidade que pode ir para a nota fiscal, certo? Caso contrário, caso seja no máximo 35 mil ali essa quantidade, seja 32, 30 mil, 25, 1, certo? Então a gente pode retornar a própria quantidade. Então vi.quantidade entra aqui também, certo? Fecho parênteses aqui e vou dar o nome de quantidade nessa coluna normalmente. Por quê? Porque olha só, se eu dou um F9 aqui agora, ao invés de trazer aquele 150 mil, ele traz apenas 35, porque ele caiu nessa primeira condição aqui, certo? Da quantidade ser maior que 35. Então ele, no máximo, ele totaliza aqui no máximo 35 mil. Beleza. Então, a gente precisa saber aqui agora qual é o restante que precisa ir para a próxima nota, certo? A gente precisa definir isso aqui também. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só dar um Ctrl D nessa linha para ele poder repetir, e aí vou fazer a mesma checagem. Se a quantidade for maior do que 35 mil, então eu vou retornar o vi.quantidade menos 35 mil, certo? Então, é justamente aquela quantidade restante. Então, elimina 35 que já vai ir para a primeira nota e mantém só o resto aqui, certo? Daí, caso contrário, ele retorna zero. Por quê? Porque significa o seguinte, vamos supor, se essa quantidade aqui for 30 mil, certo? Então, ele não vai cair na primeira condição, vai cair na segunda. Então, os 30 mil vão na primeira nota fiscal. E aí não sobra nada para a próxima. Por quê? Porque já liquidou a fatura, certo? Então, aqui, ó, a gente retorna zero, caso ele já tenha exportado toda a quantidade. Então, beleza, a gente já tem aqui e essa coluna vai se chamar restante, certo? A gente já tem calculado o restante aqui. Aí a gente tem aqui o valor unitário e o valor total. Nesse caso, a gente precisa mudar também. Por quê? Porque o valor total que a gente estava retornando aqui é o valor total da quantidade total de litros, certo? Só que nesse caso, a gente precisa separar o valor total, calcular o valor total, baseado nessa nova quantidade. Então, eu vou pegar todo esse if aqui, ó, vou copiar ele e vou colar ele aqui embaixo. Então, quantidade vezes valor unitário, a gente chega no novo valor total, valor underline total. Beleza, então olha só, a gente já tem aqui o cálculo do valor total, e aí eu vou colocar um cache aqui, ó, por quê? Porque isso daqui tem 4 casas decimais. Esse cara aqui, ó, tem mais duas, então vai totalizar 6 casas, mas eu quero duas, então as
numeric 15,2. Beleza, então eu fechei aqui, ó, já o parênteses e a gente já tem o novo valor total calculado. Se eu dar um F9 aqui, ó, perceba que o valor caiu de 37 mil e pouco para 8.750, que é o resultado de 35 mil vezes 0,25. Beleza? Então, vou voltar para cá e aí vamos só adicionar mais uma coisa, que é o quê? A sequência dos itens. Então, vou colocar aqui, ó, 1 IDX, que é o índice da linha, é a sequência da linha, certo? Então, esse aqui vai ser o primeiro e a gente precisa calcular os próximos registros de nota fiscal que a gente precisa fazer, certo? Então, Union All, vou fazer um select aqui na R, só que aqui embaixo do Union All, certo? Então, fiz aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo a própria recursividade. Por quê? Se eu estou fazendo um select na R aqui dentro, significa que aqui dentro do próprio loop da R, ele vai se chamar, certo? Então, por isso que é um CTR recursivo. Tá? CTE é o fato de você agrupar isso daqui com um nome, com um apelido, certo? No caso, R. E aí, quando a gente coloca esse recursivo, a gente está dizendo que esse CTE R vai chamar ele mesmo de dentro dele, certo? Então, por isso que se chama recursivo. Daí, vamos lá então. O que a gente precisa fazer aqui agora? Olha só, eu preciso, como eu estou fazendo um Union All, eu preciso ter a mesma sequência de colunas que tem aqui dentro, certo? Então, se eu tenho o índice na primeira linha, vou colocar aqui r.idx mais 1, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo select na R. E o R tem uma coluna que se chama IDX, então eu chamo ela mais 1 para poder somar. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, e 3 e 4, dependendo de quantas notas forem emitidas, certo? Porque a recursividade já vai fazer isso. Vírgula aqui, vamos colocar aqui, ó, r.id venda também, vírgula. Daí a gente precisa calcular de novo as quantidades e restantes, certo? Então, vou copiar todas essas colunas aqui, ó, que a gente vai ter que fazer a mesma coisa para todos, daí a gente só vai trocando os apelidos, certo? Então, aqui, olha só, a gente já tem o r.idx mais 1, beleza, r.id venda tá certo, e aqui, ó, a quantidade agora é o restante, certo? Porque o restante é o que a gente precisa tratar para saber se vai precisar de uma nova nota ou não. Nesse exemplo que a gente colocou aqui, vai sim, certo? Então, r.restante aqui, ó, restante, beleza, vou até copiar tudo isso daqui. E aí, aqui vou trocar também. Então, todo lugar que tem VI quantidade, eu troco pelo restante. Justamente para a gente poder utilizar somente a quantidade de fato que está sobrando, tá? Porque o primeiro registro já foi exportado aqui com a quantidade que vai na primeira nota. No máximo 35 mil. Daí aqui, a gente já vai fazer o cálculo baseado no resto, certo? No resto que ainda não foi emitido nota. Beleza? Então, a gente tem aqui um novo cálculo de quantidade, um novo cálculo de restante, e esse novo cálculo de quantidade, ele já vai entrar aqui embaixo também, certo? Então, aqui, ó, no lugar desse if, a gente coloca aqui para a gente poder recalcular o valor total, certo? Então, sempre vai checando aqui no restante. E quando é que eu tenho que parar essa recursividade? Quando o restante for zero, certo? Então, já fiz todo o tratamento ali para ele ir subtraindo as quantidades. Então, subtrai 35 na primeira vez. Sobrou? Sobrou. Subtrai mais 35 mil. Depois subtrai mais 35 e assim por diante. Até que seja zerado o valor, certo? Então, por último, ele vai subtrair por uma quantidade provavelmente menor do que 35 mil, certo? Então, vou colocar aqui, ó, que ele tem que parar, ou seja, where r.restante seja diferente de zero, certo? Então, enquanto ele for diferente de zero, ele vai listando ali e vai fazendo um cálculo. Chegou a zero no restante? Acabou. Não precisa exportar mais nada, beleza? Vamos testar? Vou só dar um delete aqui, ó. E aqui embaixo, vou dar um F9 para a gente poder rodar. Olha só, deu erro porque faltou trocar esse R aqui, ponto valor unitário. E aqui também, ó, vai R, tá? Por que ele deu erro? Porque VI é o apelido do select de cima e não desse de baixo, certo? Então, esse select precisa ser em cima do apelido da tabela que está aqui, na R, certo? Então, vamos lá. R.restante, R.valor unitário, beleza. Acho que agora está tudo certo. Vamos dar F9 de novo. Beleza? Então, a gente já tem aqui, ó, nota fiscal número 1, 2, 3, 4, 5. Precisa ser emitido 5 notas fiscais. As 4 primeiras com 35 mil itens na quantidade e a última com 10 mil. Vamos somar essas quantidades para ver se deu aquele 150, certo? Então, soma aqui, ó, exatamente, 150 mil litros, somando todas as notas fiscais aqui. E aí a gente tem aqui, ó, o restante que vai diminuindo, 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 chegou a zero, parou, certo? Então, ele não exporta a sexta nota fiscal aqui. Valor unitário é o mesmo para todos e o valor total varia de acordo com a quantidade de itens que foi recalculada aqui para cada nota fiscal. Dessa forma, a gente chega também, colocar o SAM aqui, né? Naqueles 37.500, que é o mesmo valor que tinha lá na tabela venda item, direto, em um registro só. Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, a gente pode, inclusive, selecionar só os campos que a gente quer, porque, por exemplo, o restante não é importante para a gente. Aqui, o restante é utilizado só para controle interno. Então, a gente pode chamar aqui, ó, r.idx, r.id, venda, r.quantidade, vírgula, r.valor unitário, vírgula, r.valor total. Se eu dou F9 aqui agora, olha só, F9,
Então a gente tem exatamente aquele resultado, só que eliminando as colunas que a gente não precisa, que é só para controle. No caso, aquele valor restante. Então aqui, ó, restante ignora. A gente só tem aqui as quantidades certas, tem aqui o valor unitário e o valor total já recalculado. Beleza? Então, dessa forma que a gente faz para poder distribuir as quantidades com a utilização de CTR recursivo. Isso daqui é um baita do recurso, dá para fazer muita coisa com CTR recursivo. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!